Fala pessoal, beleza? Vamos estudar a lição? Quinta-feira, Moisés e os profetas. Não esquece de curtir, tá bom? Comenta, compartilha, se inscreve no canal também e ativa as notificações. Moisés e os profetas é o assunto de hoje. Essa parábola, ela ilustra como os líderes religiosos rejeitaram o ministério de Jesus. Nesta parábola, o rico, ele representa o povo de Israel, que foi muito abençoado por Deus, que recebeu a mensagem de Deus diretamente, que foi o povo escolhido do Senhor, que tinha muito para dar e abençoar, mas reteu as bênçãos. Ou seja, não compartilhou com os pobres, né, a mensagem de um Salvador crucificado, ressurreto, prestes a vir, doador de liberdade a todos que nele creem. Sabe, o povo de Israel aqui é representado pelo rico, que tinha muito para abençoar, mas escolheu reter as bênçãos. Sabe o que é interessante também? É que os judeus eles acreditavam que eles eram melhores do que as outras nações. Só que aqui, eles que eram considerados filhos de Abraão, né? Vêm da descendência de Abraão, eles não estão na parábola, no final da parábola, no seio de Abraão. É o mendigo que está. Que triste, hein? Que triste. Sabe, João Batista, a lição nos traz aqui que ele alertou os líderes religiosos sobre esse falso senso de direito, né? Eles acreditavam por ser da descendência de Abraão, filhos de Abraão, eles já tinham por garantia um lugar no seio de Abraão, um lugar no paraíso. E essa parábola nos mostra que Abraão, por ser um homem rico, né? Ele tinha um coração voltado para as pessoas necessitadas. E sua vida de fé forneceu um exemplo que Israel, em geral, não conseguiu seguir. E é interessante também que na lição de hoje nos faz questão aqui de enfatizar que Jesus, ele fala que, né, na verdade, Abraão, na parábola, ele fala que os cinco irmãos aqui do rico, quando o rico pede para alguém dentre os mortos, o mendigo ir lá contar o que estava acontecendo, como é que era lá, que com certeza com o morto ressuscitando, eles iriam entender, eles iriam aceitar. Abraão disse que não tinha necessidade, porque eles já tinham Moisés e os profetas. Como assim já tinham Moisés e os profetas? Moisés estava vivo? Não, não é isso. Porque quando a Bíblia diz Moisés e os profetas, está se referindo ao Pentateuco e aos outros livros do Antigo Testamento. Em outras palavras, Abraão está dizendo: não precisa ninguém ressuscitar daqui, porque eles já têm a palavra de Deus. Aí o rico, né, que depois que vai para o inferno virou evangelista, diz: não, pai Abraão, não, isso não é suficiente. Não era suficiente porque para ele não fazia sentido, porque ele não vivia aquilo, porque ele não se preocupava com de fato a palavra de Deus. Por isso que ele não acreditava que a Bíblia, o Antigo Testamento, a palavra do Senhor era suficiente. Queria que alguém ressuscitasse. E aí a parábola nos diz que Abraão responde mais uma vez: se eles não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Deu para entender aqui? Se não deu, vou dar um exemplo. Lázaro, o outro Lázaro da Bíblia, né? Ele ressuscitou. E mesmo assim o povo condenou Jesus, não aceitou Jesus. O próprio Jesus ressuscitou. E mesmo assim, muitos o rejeitaram. Sabe? Esses milagres não produziram arrependimento. E a lição termina dizendo: uma vez arraigada a incredulidade, nenhum milagre
Mesmo a ressurreição poderia fazê-los mudar de ideia. Que forte, hein? Sabe, nós não precisamos de milagres para crer. Nós não precisamos viver algo extraordinário ou sobrenatural para crer em Deus. Precisamos simplesmente estudar a palavra do Senhor, crer em Moisés e nos profetas. Precisamos estudar o Novo e o Antigo Testamento, a sua palavra por completo, e ter a palavra do Senhor no nosso coração, para nós não pecarmos contra Ele. Que Deus abençoe muito você e que a palavra do Senhor seja suficiente para te mostrar, te apresentar e te fazer decidir pelo correto. Que Deus te abençoe.